por esta manhã, obrigado por estarmos aqui na tua casa. Nós viemos, Senhor, para te adorar, para bendizer o teu santo nome. Obrigado por meus irmãos que aqui estão. Obrigado, Senhor, pelo grupo de louvor que está aqui, Senhor, pronto para louvar e bendizer o teu santo nome, nos ajudar, Senhor amado, na adoração. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha receber nosso culto e que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por nossa pátria, que nesse dia está escolhendo vereadores e prefeitos. Senhor, levanta homens e mulheres, segundo o teu coração, orienta o povo para que façam a melhor escolha, Senhor, e nossa nação seja governada e administrada, Senhor, por pessoas que queiram realmente trabalhar em benefício de todos. Deus, livra-nos dos ladrões, livra-nos dos corruptos, livra-nos daqueles que pensam em enriquecer, Senhor, com o serviço público, Pai, e nos ajuda também como população a, Senhor, fiscalizar e exigir as obras e serviços que são normais e naturais e direito de todos. Pai querido, fique à vontade, essa casa é tua, este lugar é teu. Senhor, eu te apresento os nossos irmãos que estão doentes, te apresento o Murilo, que ainda está lá no hospital. Senhor, obrigado, Senhor, porque as notícias dão conta de recuperação, mas nós queremos, Senhor amado, a notícia de que está completamente curado e fora de perigo. E assim também, Senhor, a Clarice, filha da Carol, neta do Eduardo e da Shirley, Senhor, dá o crescimento, desenvolvimento e saúde que essa criança precisa, e seus pais, Senhor, e avós tenham condições de cuidar e educá-la segundo a tua palavra. Senhor, visita cada pessoa que está no leito do hospital, visita os que estão tristes, visita os que se sentem desamparados, visita, Senhor amado, os desempregados e abre portas para eles, Senhor, e visita teu povo, Senhor, homens e mulheres, jovens e crianças. Tu sabes como se sente cada um, e te pedimos nesta manhã, Senhor, que o Senhor leve, Senhor, uma unção, um despertamento, um avivamento para o coração de todos. Senhor, que teu povo possa colocar a mão na obra, mão no arado, e, Senhor, ganhar as multidões para ti, e delas cuidar e alimentá-las, em nome do Senhor Jesus. Querido Pai, é no nome de Jesus que oramos. Amém, amém.
começar a nossa manhã adorando ao nosso Deus e dizendo que Ele é o nosso alfa, o nosso ômega, o nosso princípio, o nosso fim, porque é nisso que cremos. É por isso que estamos aqui. Vamos declarar ao nosso Deus também que Ele já tem a liberdade, a primazia nesse lugar, que Ele possa a cada manhã, a cada dia, tirar tudo aquilo que não pertence, nada aquilo que entristece o seu coração, que nós venhamos a cada dia ser melhores e melhores e melhores, até chegar à verdadeira, até nós chegarmos assim, aquele patamar de verdadeiros cristãos e encontrarmos com Ele na glória. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Jesus aqui, Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou
Glória a Deus. Queridos, precisamos orar pelo pastor Marcelo e Marilda. Eles estão aqui em Belém. O Marcelo, a semana passada, sofreu um acidente. Ele e o Caio, o filho, o carro deles virou, capotou acho que 2 vezes. O carro está assim bastante batido. Aparentemente eles não tinham sofrido nada, né? Então não houve assim, ferimento, quebradura, nada aparente. Mas ontem o Marcelo começou a sentir-se mal e eles resolveram trazê-lo. Eles chegaram aqui 10 da manhã, 10 da noite, às 20 horas, 22, né? 22 horas. E fizeram alguns exames, estão fazendo exame para, até agora, graças a Deus, não foi detectado nada de grave. Mas eles continuam fazendo exames para descartar qualquer problema. Deve ter sido alguma coisa referente ao choque, né? Ao acidente. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 35. Nós vamos ler o capítulo todo. São 19 versículos, nos quais nós estaremos meditando nesta manhã. E eu fico pedindo a Deus que nos edifique poderosamente. Aqui existe, eu coloquei o título, um exemplo a ser seguido. Na Bíblia está a fidelidade dos recabitas. Jeremias capítulo 35. Vamos lá, Júnior, coloca a Bíblia aí, Jeremias 35. Nós estávamos sem internet, ela voltou agora, mas nós não vamos transmitir, porque estamos na metade do culto, né? Nós vamos só gravar, e depois do culto vamos colocar lá no YouTube. Jeremias 35, verso 1. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos deles, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Amã, filho de Gedalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, sob a de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e por diante dos filhos da casa dos recabitas, taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: vamos ler juntos? Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinhas algumas, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente. Não habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a esta terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes as minhas palavras? Diz o Senhor: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedeceram às ordens de seus pais, de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedeceste.
Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-lo. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinaste os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Vistos que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram, clamei a eles e não responderam. À casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Sentem, podem sentar. Esse é um dos capítulos que nos servem de exortação e de confronto. É muito bom ter pessoas, amigos, irmãos, que nos apoiem, que nos ajudem e que digam que nos amam e que estejam conosco. Mas é bem melhor ainda ter pessoas francas, sinceras, que conseguem olhar nos nossos olhos e dizerem que coisas que não são fáceis de serem ouvidas, que não são fáceis de serem ditas, mas que farão de nós pessoas melhores. Eu me lembro de um dia que a nossa igreja estava assim, fazendo água. Vou falar em nossa igreja. Hoje, nós estamos completando 31 anos. A ceia comemora hoje 31 anos. De fato, a ceia não foi fundada no dia 15 de novembro, foi fundada em fevereiro, mas foi pactuado entre nós que 15 de novembro é o dia de nós comemorarmos o aniversário da igreja. Então hoje nós comemoramos 31 anos, espalhe a notícia e celebre também, porque essa igreja foi levantada pelo Senhor Jesus para que nós o servíssemos e com ela e através dela ganhássemos multidões para o Senhor. Hoje é dia de nós orarmos pela expansão da nossa igreja, pelos nossos pastores, os que estão perto, os que estão longe, para que eles continuem sendo fiéis a Deus, fiéis à palavra, não venham se inclinar para a teologia das facilidades, que fazem as igrejas, os templos ficarem lotados, mas que escondem e deixam de pregar a mensagem da cruz. Hoje é dia de nós orarmos para nós reafirmarmos o nosso compromisso, aquele que no início nos fez iniciar esse trabalho. Eu faço parte desse grupo que teve nas primeiras reuniões, sou também membro fundador da ceia, e eu me lembro bem o que é que se falava. Nós estamos aqui, nós estamos com esse movimento, porque nós queremos voltar para as escrituras, nós queremos voltar para as práticas bíblicas, e até agora temos sido fiéis, graças a Deus, sem abrir mão de tecnologia e de coisas do nosso tempo. Então é dia de nós orarmos por nossa igreja, por nossos pastores, e para que Deus levante mais obreiros, para que esta obra cresça, e quando Ele voltar, Ele nos encontrar trabalhando, fazendo o trabalho do evangelismo e do discipulado. Mas eu estava dizendo que a passagem que nós lemos me faz lembrar de um dia que a igreja fazia água, estava, parece, barco que está para afundar. Um tempo muito difícil, e que haviam divisões, havia um problema muito sério. E eu chamei o pastor Gedilson aqui no escritório, pedi que ele viesse aqui, queria conversar com ele, e ele veio 9 da manhã, e eu disse para ele: pastor, o senhor sabe, eu sou seu amigo, amo o senhor é muito precioso, e eu sou feliz,
por tê-lo como meu pastor. Mas eu preciso lhe falar algumas coisas que são muito sérias, difíceis de serem faladas e difíceis de serem ouvidas. Eu disse para ele: quero que o senhor fique aqui e me ouça. Me ouça, o senhor tem um amigo, o senhor tem alguém fiel, me ouça, eu lhe amo em Cristo Jesus, de respeito, e se o senhor me ouvir, o senhor vai me ter pela vida inteira, eu serei obediente e fiel a vida inteira. E aí eu abri, quer dizer, eu fiz o sanduíche, né? Abri o pão, enchi de elogios, e agora vamos falar das coisas sérias. E falei de algumas coisas muito sérias, que se falava, se gente infiel, desleal, falavam por trás, falavam entre si, murmuravam, mas não tinham coragem de dizer, não tinham a honestidade, eu nem digo coragem, a honestidade de dizer. E eu disse para ele tudo que eu ouvia, enfim. E olha, ele levantou 3 vezes para ir embora. Eu disse para ele: volte, pastor, não vá embora, fique. O senhor não está falando com qualquer pessoa, o senhor está falando com uma pessoa fiel, uma pessoa que lhe ama de verdade. Volte. E ele voltou as 3 vezes, nós ficamos até 11 da manhã conversando e terminamos orando, enfim, somos amigos, é meu pastor, eu o amo e eu sei que eu dei alguma contribuição para que ele fosse um homem melhor. Não sei se ele reconhece, se ele se lembra disso, isso não importa, mas eu dei a minha contribuição. Esse capítulo é um capítulo que nos confronta. Por quê? Porque aqui tem um exemplo de um grupo de pessoas que não eram israelitas. Eu vou ler o que eu escrevi, está na lição da célula. Quem estiver aqui agora e no culto à noite poderá levar, e depois eu vou compartilhar no WhatsApp para todo mundo, para ter lá o PDF e também ser compartilhado com todos. Também não é a primeira vez que esta lição vai para a célula. Há alguns anos, eu acho que 2017, eu não me recordo bem, eu enviei para meditação. Bom, deixa eu ler. Os recabitas eram descendentes de Jetro. Você se lembra quem era Jetro? Sogro de Moisés. Portanto, estrangeiros, eles não pertenciam às tribos de Israel. Eles resolveram seguir para a terra da promessa por crerem que seriam abençoados junto com o povo de Deus. Você sabe que quando Israel saiu do Egito, uma mistura de gente foi junto com eles. Eles não tinham as mesmas promessas, não era para eles as palavras do Senhor, mas eles estavam ali para receber, tipo os rabiscos, né? Para receberem as bênçãos que Israel recebesse. Assim como Israel recebeu o mandamento de Deus, eles receberam o mandamento de seu pai. Assim como Israel recebeu o mandamento de Deus, eles receberam o mandamento de seu pai Jonadab, que lhes disse, olha, entre outras coisas, Jonadab disse aos seus descendentes: não bebam vinho por todas as vossas gerações. E o que eles fizeram? Eles foram fiéis, mesmo quando o profeta de Deus, Jeremias, mandado por Deus, lhes disse para beber. Eles foram fiéis, e eles disseram: não beberemos vinho, porque nós temos o mandamento de nosso pai. E entre outras coisas que ele nos deixou, ele disse que era para não bebermos vinho por todas as nossas gerações. Deus chamou Jeremias para que ele pudesse ver a fidelidade desse grupo de pessoas. Era um grupo de gente muito simples, pobre, eles não tinham casa, eles não tinham riquezas, eles não tinham grandes propriedades, eles viviam assim uma vida muito simples, mas eles foram muito fiéis aos mandamentos de seu pai. Enquanto que Israel e Judá recebeu de Deus tudo o que precisavam e muito além daquilo que imaginavam. Eles foram escravos no Egito, e Deus disse que ia lhes levar para uma terra que manava leite e mel. Deus disse para eles: eu vou levar vocês para uma terra onde tem casas, vocês possuirão casas que vocês não construíram, vocês irão usufruir das plantações, irão colher o que vocês não plantaram, vocês terão os animais que vocês não cuidaram, e vocês serão um povo muito feliz,
porque eu tenho feito uma aliança com Abraão, meu amigo. Pois Deus cumpriu a sua palavra. Israel foi fiel até que os patriarcas, os primeiros, depois de Josué, vieram os juízes, até que os juízes, principalmente Josué, quando Josué morreu, o povo começou a se desviar. E Deus tinha dito para eles: se vocês fizerem contrário do que eu estou dizendo, vocês receberão as pragas que eu tenho colocado sobre o Egito. Vocês terão as doenças que foram colocadas, que sofriam os povos que eu expulsei, para vocês ficarem com a terra deles. Se vocês forem fiéis, não haverá pobre no vosso meio, não haverá doente no vosso meio, as vossas sementeiras, elas não falharão, não haverá praga, os animais de vocês darão cria o tempo inteiro, vocês comerão o melhor dessa terra, vocês serão felizes, e as pessoas vão dizer: ah, como é feliz esse povo, e vão se admirar, e vão glorificar o meu nome. Mas se vocês forem desobedientes, tudo que aquele povo, dos quais vocês possuíram a terra, todos os males que eles sofreram, virão sobre vocês. E por final, eu vos enviarei para o cativeiro, para que vocês possam aprender, se converter, e então poder me servir. Os filhos, os descendentes de Recabe, foram fiéis a Deus, mas os israelitas e os judeus, que Judá, judeus é de Judá, não foram, e acabaram sendo expulsos de suas próprias terras, levados para nações que eles não conheciam a língua nem a cultura, como escravos, para viver uma vida miserável, tudo por causa da desobediência. Dessa passagem, nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida. Primeiro, a nossa relação com Deus depende da nossa fidelidade. Alguém já disse para casais: num casamento não funciona quando apenas um ama. Não dá, o amor precisa ser correspondido. Pois a mesma coisa, o nosso relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. O Senhor nos ama, Ele nos chamou, Ele nos resgatou, Ele pagou o preço da nossa vida, Ele nos recebeu. Quando a gente diz assim: aceite a Jesus como Senhor e Salvador, parece assim que Jesus é um ser de não sei quanta, que categoria, de uma categoria, assim, sem categoria seria a melhor palavra. E nós somos uns seres que ficamos aqui imaginando: será que eu recebo, devo receber ou não? As pessoas mais importantes. Na realidade, não fomos nós que recebemos Jesus, foi Ele que nos recebeu, foi Ele que nos introduziu. Nós aceitamos a oferta que Ele fez, que é de receber a salvação pela fé, de passar a crer e de fazer realmente uma entrega na nossa vida a Ele. Mas o nosso relacionamento com Deus depende não só de Deus, depende de nós, sempre dependerá de nós. Eu posso me tornar um crente frio, eu posso estabelecer uma vida sem comunicação com Deus, sem comunhão, eu posso deixar de orar, posso deixar de ler a Bíblia, posso deixar de congregar. Hoje eu estive conversando com um amigo de alguns anos, e eu perguntei para ele: você está congregando? Não. Por quê? Porque a igreja mudou. Não foi mudou de lugar, não. Ele disse que mudou de ritmo, de doutrina e não sei o que mais. E ele não está congregando. Ele não está congregando em lugar nenhum. Disse: meu Deus, isso aqui é um erro grave. Deixar de congregar é um erro grave. Por quê? Porque no ajuntamento das pessoas e junto com a igreja é que nós vamos sendo lapidados, nós vamos ser trabalhados, nós vamos ser edificados. O apóstolo Paulo diz que quando nós nos juntamos, um tem cânticos, outro tem revelação, outro tem profecia, enfim. Então no ajuntamento do povo é que o Senhor manifesta a sua glória, e também na unanimidade é que Deus estabelece a sua bênção sobre nós. Não tem como eu, igreja, não me comungar com a igreja. Não tem. O apóstolo João, ele diz assim: se andarmos na luz,
É João capítulo 1, verso 9. Se andarmos na luz, como na luz Ele, o Senhor Jesus, está, o que é que vai acontecer? Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então é natural, quando uma pessoa tem comunhão com Deus, dela se unir à igreja, ela ter comunhão com a igreja, é natural. Então a nossa relação com Deus não depende só de Deus, Ele já estabeleceu tudo para nós. A graça, diz o apóstolo Paulo, se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Jesus nos abriu um novo e vivo caminho, mas eu tenho que caminhar, eu tenho que ir ao trono da graça, eu tenho que ir ao Senhor, eu tenho que falar com Ele, eu tenho que me esforçar por isso. Segundo, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não engana, Deus não mente, Deus não volta atrás, a palavra dele é uma só. Ele diz que ninguém pode impedi-lo, ninguém, realmente ninguém. O que Deus decreta é decreto, mas as bênçãos de Deus, elas são condicionadas, elas são condicionais. Muitas bênçãos de Deus são condicionadas a quê? A nossa fidelidade. E Ele exige, Deus exige fidelidade e exclusividade. Deus é que nem um marido. Fico olhando para minha linda esposa aqui. Imagina se eu sonhasse, se eu desconfiasse que tem um cabra cercando minha mulher. Isso não vai dar certo, isso não daria certo. De jeito nenhum. Imagina se eu sonhasse que ela está dando alguma abertura para ele, como diz o pessoal, está dando bola. Imagina, loucura, isso não tem condições. Eu acho que é a mesma coisa com o Luciano, com o Everton, né? Com o Irã, com o Caio, né? E, enfim, aqui, projeto de família, né? Casamento, imagina, nem sonho, né? Nem precisa ser muito ciumento. Não precisa, não. E sabe que o apóstolo Tiago diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. E a palavra ciúme lá em Tiago é uma atitude violenta, é a atitude do marido que realmente por todos os meios vai defender sua esposa, ou noivo, ou namorado, enfim. Pois olha, Deus, Ele não reparte a nossa comunhão com qualquer outro. Ele exige, Ele é fiel, mas Ele exige a nossa fidelidade e a nossa exclusividade. É por isso que Paulo diz que nós somos um povo especial, de propriedade exclusiva de Deus. De propriedade exclusiva de Deus. Se alguém quiser, Tiago, ele é taxativo. Se alguém quiser agradar o mundo, que é com quem a igreja de vez em quando assanha um namoro, ou ensaia um namoro, aí Tiago diz assim: aquele que quiser ser amigo do mundo se torna o quê? Inimigo de Deus, é cortado, se torna inimigo de Deus. Muito simples, Deus é fiel, bom e maravilhoso, mas Ele é exigente. Ele exige de nós a exclusividade e a fidelidade. Terceiro, Deus honra aos que o honram. Deus não é bobo, bobo sou eu. Deus não é bobo, Ele não se deixa enganar, Ele não se engana com a aparência, não, Ele julga segundo a justa justiça, segundo a verdade. Há quem honre os pais, por exemplo, quando os pais estão presentes. Esses aí não têm, os filhos que fazem assim, não têm a bênção de Deus, que é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e seja de longos dias sobre a terra. Às vezes eu vejo filhos assim, que desonram seus pais, que quando os pais estão presentes, são os mais santos possíveis. Imagina, mas deixa os pais virarem as costas. Quando a minha filha, Glenda, foi morar lá em Florianópolis, eu ia levá-la, eu sempre conto isso, ia levá-la ao aeroporto, e eu não fazia assim
um sermão para ela. Não, tia, normal, conversando, brincando, enfim. Mas quando chegava na hora da despedida, eu dizia sempre para ela: minha filha, não esqueça de que pai você é filha. Se você não esquecer, você não terá do que se arrepender. E a minha palavra, quando diz não esqueça de que pai você é filha, ela era ambígua, ela tinha duplo sentido: o pai celestial e o pai aqui. Não esqueça, se você não envergonhar, eu não ficarei envergonhado, mas se você esquecer, você vai envergonhá-lo. Graças a Deus, pelo menos que eu saiba, nada aconteceu. Glórias a Deus. Pois olha, querido, Deus honra aqueles que o honram. Olha só, os recabitas, eles foram fiéis à promessa, ao mandamento de seu pai, e eles receberam de Deus a recompensa. Deus faz uma promessa para eles, é no verso 19, o último verso: por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. A promessa que Deus fez aos recabitas, ela é parecida com a promessa que ele fez a Davi. Ele disse para Davi, por causa da fidelidade de Davi, ele disse: nunca te faltará varão que sente no trono. E ele fez a promessa do Messias. Pois olha, eles foram fiéis ao mandamento de um homem. Israel não foi. Judá foi pelo caminho de Israel e se deu mal, e se dá mal qualquer um que vai pelo mesmo descaminho. Por último, cada um colherá o fruto de suas ações. Se formos fiéis a Deus, receberemos as bênçãos. Se formos infiéis, receberemos a maldição. Quando Deus chama Israel, Moisés está para se despedir, Deus sabe que vai levá-lo. Deus fala através de Moisés e diz assim: hoje eu apresento a vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a vida para que vivam, escolham a bênção para serem felizes. Deus sempre nos dá a opção. Deus poderia nos teleguiar, né? Nos comandar, tipo controle remoto, né? Ele podia nos controlar remotamente, sem nos dar a liberdade de escolha, mas Ele nos fez seres pensantes e com liberdade. Para quê? Para que o amor não fosse uma forçação de barra, o amor fosse algo verdadeiro, real, fosse de nós para Ele, fosse de fato um sacrifício da nossa vida, fosse uma retribuição, retribuição, né? O nosso lado, o lado humano, fosse devolvendo para Deus, por gratidão, tudo que Ele é, tudo que Ele fez, e aquilo tudo que Ele promete para a nossa vida. O que é que isso tem a ver comigo e contigo? Tudo. Tudo. Beber vinho, alguém já disse para mim assim, não é pecado. Eu acho também que não. O problema é se eu bebo todo dia. O problema é se eu já não vivo sem beber. O problema é se eu me embriago. E o problema é o que é que eu faço quando eu estou embriagado. É tipo raiva. A Bíblia diz que a raiva se abriga aonde? Nos tolos. Os tolos é que vivem com raiva. Mas a Bíblia diz também, Paulo dizendo aos Efésios, ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Agora aqui para nós, quem é que consegue se irar e se controlar quando está irado? Como é que a gente consegue se controlar? É possível? É possível. É fácil? Não é fácil. Assim também a bebida. Bebida eu posso tomar um gole de vinho. Paulo até aconselhou Timóteo, né? Tem uns que usam essa passagem, dizer, olha, permitido. Jesus tomou vinho, enfim, ele até usou o vinho como símbolo do seu sangue. Então eu posso tomar vinho. Um dia eu encontrei um cidadão, na época do carnaval,
E aí ele estava com aquela garrafa de 5 litros de sangue de boi debaixo do braço, muito doido, deu o cambimbe na mão, ele me olhou: meu irmão, fala, bicho, tudo bem? Tá, meu irmão, eu estou tomando o sangue do homem. Eu digo: tu tá muito doido isso assim. A pessoa está tomando o sangue do homem. Misericórdia. Então, a gente precisa ter cuidado, queridos. Nós precisamos ter a nossa vida com temperança. Nós precisamos fazer renúncia. Jesus mesmo disse isso: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e me siga. E a cruz, queridos, não é algo que outra pessoa coloca sobre nós. Alguém diz assim, às vezes do cônjuge, às vezes dos filhos: toma que a cruz é tua, carrega que é tua. A cruz, na realidade, são os conflitos que existem dentro de mim, são os desejos que se eu me deixar levar por eles, vou pecar e vou me distanciar de Deus. A cruz é isso aí que é a cruz, e eu preciso tomar a minha cruz, ou seja, eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso abrir mão. Existe algo assim terrível que faz muito mal para muita gente. O que é? É a aparência do mal. Às vezes, a aparência do mal, ela é pior do que o próprio mal. Parece estranho isso, mas é verdade, porque imagina, se eu pecasse contra minha esposa, eu poderia confessar e pedir perdão, me ajoelhar e pedir a Deus que ela fosse misericordiosa comigo e me perdoasse. Mas se eu estivesse aparentando o mal, e aí eu fico me defendendo, porque eu não fiz nada, não fiz coisa nenhuma, mas ela olha, e aí ela vê com uma aparência do mal, eu não tenho nem como pedir perdão, porque eu vou ficar me defendendo o tempo inteiro. Então a aparência do mal é um mal muito grande, entendeu? Amém? Quem me entendeu? Amém? Eu não estou dizendo para ninguém pecar, não, pelo contrário, do pecado nós somos libertos, somos livres do pecado. O apóstolo, escrevendo aos Romanos, ele diz, alguém diz assim: então vamos pecar para que a graça de Deus abunde. Ele diz: negativo, nós já morremos, nós estamos mortos com Cristo. Quem está morto não peca mais. Não, nós devemos viver a vida de santidade, e foi isso que os filhos de Recabe fizeram. Eles cumpriram o mandamento de seu pai, e nós precisamos cumprir os mandamentos do Senhor. E o apóstolo João diz que os seus mandamentos não são pesados, eles só se tornam pesados quando se chocam com a minha carnalidade. Eles só são pesados quando a minha carnalidade é muito forte. É isso, é por isso que Paulo escreve aos Gálatas sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Para encerrar, bora ler? Abra sua Bíblia lá em Gálatas. Vamos, só para nós lembrarmos, vamos encerrar. Os recabitas foram aprovados, os israelitas foram reprovados. Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante. E é interessante, algum teólogo diz o seguinte: ame a Deus, olha só essa frase: ame a Deus e faça o que der no seu coração. Faça qualquer coisa que der no seu coração, mas ame a Deus. Por que ele diz isso? Porque se eu amar a Deus, o que vai dominar o meu coração é a vontade de Deus, é agradar a Deus. Está entendendo? Amém, querido? Agora tem gente que diz assim: eu vou seguir o meu coração. Não siga o seu coração, porque o coração do homem é desesperadamente perverso e corrupto. Os recabitas, mesmo diante da ordem de Jeremias, que foi orientado por Deus, disseram: negativo, não tocamos em vinho, não bebemos vinho, porque recebemos o mandamento de nosso pai. Eles foram fiéis nas suas gerações. Olha, eu estou dizendo que é difícil servir a Deus quando a nossa carnalidade é mais forte do que o Espírito Santo, ou seja, nós cedemos para a nossa carnalidade e bloqueamos o trabalho, o agir do Espírito Santo.
Gálatas capítulo 5, verso 16. Olha o que ele diz: digo, porém, andai no Espírito, e o que mais? E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse é o segredo, andar em Espírito. Então eu posso andar em Deus, eu posso amar a Deus, eu posso deixar-me guiar pelo Espírito Santo, viver pelo Espírito, perguntar para Ele o que é que Ele quer, para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, olhar a palavra, perguntar. Tem uma novela, né, tem um livro desse tamanho assim, que eu aconselho a todos. Tem um filme, melhor assistir o filme, Em Seus Passos que Faria Jesus. O enredo é esse: há uma comunidade de cristãos em que eles ficaram assim, como é que nós vamos agradar a Deus? E aí fizeram uma assembleia e chegaram a essa conclusão: vamos fazer o seguinte, tudo que nós fizermos, a gente vai perguntar, o que é que Jesus faria no meu lugar? E eles vivem experiências tremendas. Então, se nós andarmos no Espírito, a gente vai perguntar, o que é que eu faria? O que é que Jesus faria no meu lugar? Ele diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê? Olha aí, é uma guerra de trincheira, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são o quê? Opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Vamos ler junto o verso 18? Vamos lá. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e o que mais? E muita coisa mais, e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que o quê? Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu não posso dizer que os recabitas foram cheios do Espírito Santo, mas eu posso dizer que eles foram fiéis, e por isso receberam uma promessa, receberam a aprovação e a promessa de Deus. Paulo diz assim: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para depois de ter pregado para tantos, não ser eu mesmo desqualificado. Que essa palavra fique no nosso coração, que nós possamos lembrar que nós não somos de nós mesmos, nós não nos pertencemos, nós somos propriedade de outro, nós somos de Deus. Jesus nos comprou com seu próprio sangue, com sua vida no Calvário. Precisamos lembrar que a nossa vida não se resume a esse tempo que vamos passar aqui na terra, não, que isso aqui é um ensaio, nós teremos uma vida na eternidade, e essa vida, para ser vida, precisa ser vivida aqui com fidelidade. Devemos lembrar que Deus é fiel, mas que Ele exige a nossa fidelidade e a nossa exclusividade. Ele não nos reparte com ninguém, como um marido ciumento não deixará sua esposa com outra pessoa, de jeito nenhum. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós temos a promessa de Deus. Nós estamos lendo e estudando o livro do Apocalipse. Em cada final de carta existe uma promessa, né? A ser fiel até a morte. E o que? O que mais? Qual é a promessa? Dar-te-ei a coroa da vida. A nós está reservada a salvação, a eternidade, por causa de Jesus. Mas para chegarmos lá, temos que ser fiéis até a morte. E precisamos estar muito atentos. Por quê? Porque a vinda de Jesus, ela acontecerá repentinamente.
quando muitos não estarão esperando, em qualquer hora do dia ou da noite, estando nós num culto ou estando nós no aniversário, todo mundo está doido, mas nós estamos ali servindo ao Senhor, porque nós podemos ir a esses lugares sem nenhum problema. Jesus foi a casamento, e não diz que lá era só de gente santa. Ele foi para a casa do fariseu Simão, ele ficou na casa dos irmãos de Betânia, né? De Lázaro, Marta e Maria. Ele andava e ele se comunicava com qualquer pessoa, e as pessoas diziam, e falava com as mulheres, com as prostitutas, ele tocava nas pessoas e as curava. Nada mudou a vida de Jesus, pelo contrário, ele mudou a vida de todos, e nós temos essa prerrogativa de ser sal e luz, de iluminar no meio das trevas e de salgar o que está insosso e preservar. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter vida semelhante aos dos recabitas. Sejamos fiéis. Eles foram ao mandamento de um homem, de um humano. Nós recebemos o mandamento do próprio Deus. Sejam fiéis até a morte, receberão, todos que foram, receberão a coroa da vida. Senhor, nesta manhã nós temos lido esta passagem maravilhosa, e temos sido confrontados, Senhor, Tu conheces a cada um de nós, e nós nos conhecemos, nós sabemos quem somos, nós sabemos quais são as nossas más tendências, nós sabemos quais são as nossas lutas interiores, nós conhecemos, Senhor amado, o que para nós é tentação, e Tu sabes os conflitos que cada um vive. Tu sabes, Senhor bendito, o assédio também de Satanás, as ofertas que nos faz todos os dias, e nós te pedimos graça e misericórdia, porque sabemos, Senhor amado, que para isso não existe ninguém perfeito. Nós temos que viver debaixo da Tua graça, confiando no Teu poder, mas sabemos, Senhor, que as escolhas serão nossas. Nos ajuda a tomar as melhores decisões, a fazer as melhores escolhas, que possamos andar em fidelidade, Senhor. Senhor, eu lembro do que Paulo escreveu, que o Senhor que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Jesus. Portanto, Senhor, venha a nós, e nos enche de Ti. Senhor, dá-nos, Senhor amado, poder para viver uma vida vitoriosa. Reveste-nos, Senhor bendito, Senhor, que nós possamos viver sempre o primeiro amor, apaixonados por Ti, por Tua obra, por Tuas coisas, nossa mente pensando nas coisas do alto, e nos preparando como uma noiva para o casamento. Senhor, vivendo em santidade, fugindo do pecado, como fez Jó, Senhor, Pai querido, e sejamos aprovados. Contamos com a Tua ajuda, contamos com a Tua graça, porque sabemos que de nós mesmos facilmente sucumbiríamos diante do pecado, mas Tu nos deste o Teu Espírito que habita em nós. Portanto, Senhor, enche-nos do Espírito Santo, recebe nosso culto nesta manhã, recebe nossa adoração, recebe, Senhor, também nossas ofertas e os nossos dízimos, tudo que vamos dedicar nesta manhã para o uso da Tua obra. Não deixa que esses valores nos façam falta, Senhor, mas dá-nos sabedoria e inteligência para gerir tudo que ficar em nossas mãos, e aqueles que estão, Senhor, necessitados de recursos, aqueles que estão, Senhor, desempregados, que precisam, Senhor amado, voltar para o mercado de trabalho, nós rogamos a Ti, que lhes abra as portas, e que lhes dê, Senhor, o sustento, nos ajuda também a compartilhar o que o Senhor nos deu com aqueles que mais precisam, em nome do Senhor Jesus. Querido Pai, é no nome de Jesus que oramos. Quando nós sairmos daqui, vá na nossa frente, continue sendo nosso Deus, nosso pastor e bispo das nossas almas. É no nome de Jesus que oramos. Amém, amém. Antes de você vir trazer sua oferta e seu dízimo, nós estamos em obras, duas frentes de obras. Nós estamos reformando o nosso templo lá no Icuí, e olha, o orçamento já vai, eu acho que vai superar 30 mil reais.
vai superar 30 mil reais. Já gastamos um bocado, pela fé. Nós vamos ter que fazer, eu tenho falhado nisso, mas eu vou recuperar essa semana, a gente vai fazer em nome de Jesus, a fachada do Templo da Três Corações, que está sem fachada lá. Vai remontar em torno de R$ 1.500, mais ou menos, porque tem as peças, né? Tem os letreiros, tem a parte do ferreiro, tem instalação, enfim, isso vai estar em torno de 1.500 daí para frente. Então, quando você for ofertar e dizimar, veja se você não pode doar, se você pode doar um pouco mais. Eu estou colocando esse aviso na lição da célula, para que todos saibam, porque a gente não tem pedido, nós temos uma porção de necessidade, precisamos de portas. Olha, fui fazer um orçamento de portas e janelas, e aí eu tentei comprar primeiro de madeira, depois de alumínio, aí depois fiquei pensando, meu Deus, o que a gente encontra no mercado de alumínio não são de boa qualidade, né? Então vamos tentar de vidro temperado. Aí fui com o Cleiton e pedi um orçamento. Só o orçamento de 3 portas de vidro e 4 janelas, 5 janelas. Sabe quanto? R$ 3.000. E ele me disse assim, pastor, é porque eu estou comprando para a igreja. Porque se não fosse para a igreja, ia dobrar o valor. E olha só nisso aí, cerca de R$ 3.000 nós vamos gastar. E eu optei por comprar mesmo de vidro temperado. Só para vocês terem uma ideia. Então, assim, está muito caro. O cimento baixou um pouquinho, eu comprei de 48, 45, e agora eu comprei de 40. Baixou um pouquinho. O tijolo que a gente comprava 300, 400, 800 reais o milheiro. Então, muito caro. E a mão de obra. Toda semana te paga R$ 1.700, toda semana. E já estamos na 3ª semana, vai para a 4ª semana. Então, se você puder, contribua com o que puder. Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus.